tecnologia faz parte das nossas vidas, capaz de gerar várias emoções ou sentimentos. Há quem sinta medo, há quem fique desconfiado, há quem queira ser o primeiro a utilizar e há até quem não consiga desligar. O Tech Balance é um podcast da Fundação Altice e este episódio é dedicado ao impacto da tecnologia na economia. Catalisadora de produtividade, tanto a nível individual como para as empresas, a tecnologia revelou-se uma vantagem competitiva também para os países. A evolução da computação deu mesmo origem à indústria da tecnologia e está a transformar todas as outras. Startups tornaram-se rapidamente gigantes mundiais. Tão gigantes que são acusados de monopólio e abuso de posição dominante. Agora, com a inteligência artificial, vivemos um novo choque tecnológico. Muitos estão entusiasmados com as novas possibilidades, outros assustados. O mesmo acontece com a tecnologia blockchain, que suporta as criptomoedas e desafia os bancos centrais. Para nos ajudar a refletir e entender estes desafios, tenho comigo o professor João César das Neves, da Católica Lisbon School of Business and Economics. Bem-vindo ao Tech Balance. Para mim que foi um privilégio tê-lo como professor, nunca me esqueci de uma das primeiras aulas, julgo mesmo que a primeira, em que o professor, na altura, estávamos nos anos 90, apresentava nos acetatos os ciclos económicos e dizia, de 10 em 10 anos, isto acontece um ciclo económico. Na altura não tinha uma explicação, não sei se já tem hoje. Dizia-nos, na altura, a nós todos alunos, que não encontrava uma explicação lógica para este ciclo de 10 em 10 anos. E a minha pergunta é, consegue a tecnologia alterar esses ciclos económicos, esticando, por exemplo, a parte do crescimento durante mais tempo e ser duradoura? Isso é refletido ao dia de hoje ou acha que isso pode vir a ser possível? Eu diria que afeta, mas ninguém sabe bem como. A tecnologia, tecnologia quer coisas muito diferentes, por isso é difícil também definir. O principal impacto é sobre o longo prazo, é sobre o nível de satisfação, o nível de vida, o crescimento, o desenvolvimento. O efeito conjuntural, portanto, sobre os ciclos, sobre a conjuntura, é mais incerto, porque, por um lado, tem efeitos de moderação dos ciclos, por exemplo, o facto de termos cada vez mais percentagem de pessoas a trabalhar nos serviços, são menos cíclicos do que a agricultura, que depende do clima ou da indústria, não é? E, portanto, a atividade económica é mais estável nas últimas décadas. Até houve quem chamasse isso a grande moderação, as coisas são um bocadinho mais moderadas do que eram, por exemplo, há 100 anos ou há 150 anos, e boa razão tem a ver com isso. Portanto, o facto de estarmos a trabalhar a esmagadora maioria das pessoas trabalham em serviços, e portanto, em Portugal mesmo, em Portugal eles têm menos, portanto, temos uma grande porcentagem de pessoas na agricultura e na indústria, e mesmo assim a esmagadora maioria dos nossos trabalhadores trabalham na indústria, isso reduz, modera os ciclos. Por outro lado, a tecnologia introduz incerteza, tumulto, instabilidade, né? E isso cria ciclos também ela próprio. É talvez a razão mais importante para os ciclos. Há várias razões para os ciclos, são muitas e por isso é difícil de ver. Eles nem sequer têm um ritmo fixo, 10 anos é a média porque nós nem sequer sabemos quanto é que vai ser o próximo. Portanto, esta incerteza é a própria natureza da vida humana, não é? E em tecnologia aumenta essa incerteza, cria mais instabilidade. E quando aparece uma nova tecnologia, há falências nas antigas, outras maneiras de fazer desaparecem. Portanto, pessoas a perderem emprego, empresas a falirem, isso gera ciclos. Uma explicação que o Schumpeter, um dos grandes economistas que trabalhou, um dos primeiros grandes economistas que trabalhou sobre este assunto, a explicação deles era exatamente essa: as inovações geram ciclos. E a tecnologia tem a ver com inovações, com novidades, não é? Este potentado gigantesco que algumas grandes empresas têm, amanhã pode desaparecer. Parece-me outra coisa nova e isto está tudo errado, vai tudo para o lixo e vamos fazer de nova maneira. Estamos sempre fascinados com o tamanho das grandes, mas as grandes vão mudando ao longo do tempo, não é? Há 50 anos estas não eram as grandes, havia outras grandes, e essas já não são as grandes. Portanto, isso também tem a ver com os ciclos económicos, essa transformação gera-se através dos ciclos. Portanto, eu diria, talvez num balanço, talvez a tecnologia gere mais ciclos do que reduz os ciclos. Que gera mais instabilidade e mais incerteza do que a redução, a moderação desses ciclos. Agarro no ponto que estava a falar sobre as grandes empresas. Hoje temos as maiores empresas de capitalização bolsista são empresas tecnológicas. Há 20 anos eram as companhias petrolíferas. Hoje estas empresas são acusadas de monopólio, de abuso de posição dominante em algumas situações também. Estas empresas estão em monopólio, acha que estão em monopólio, ou estão em concorrência, como está a dizer, porque de facto há uma transformação e amanhã pode surgir uma empresa que destrói aquela que hoje é uma gigante? Bem, elas são infraestruturais. Tem a ver com a infraestrutura. E as infraestruturas normalmente são monopólios, quer dizer, nós não queremos duas redes de metro em Lisboa, não faz sentido. Nós não queremos são monopólios naturais. Exatamente, são monopólios naturais, porque criam uma base, enfim, a língua portuguesa e o MS-DOS são duas linguagens que a gente usa, estamos todos a usar essas linguagens, e portanto é a base, o Facebook, coisas destas.
E, portanto, nesse sentido, elas são infraestruturas e não há maneira de deixarem de ser. Podem ser nacionalizadas e passam a ser monopólios do Estado, ou podem ser privadas e são monopólios privados. Têm vantagens e inconvenientes, as duas alternativas, mas são monopólios. Quer dizer, não vamos ter 2 Facebooks. Não faz sentido. O monopólio é uma coisa diferente do abuso de posição dominante. Portanto, isso é um crime, digamos assim. É abusar, é utilizar essa posição, mas que é uma posição quando estamos numa posição de monopólio, tipicamente há esse tipo de abusos. E, portanto, o que isso quer dizer é que a sociedade tem que vigiar esses poderes, são poderes grandes, têm grandes tentações e é preciso serem vigiados pelas autoridades. A displicência, deixar, pronto, vamos todos usar isto e assim continuamos, é um erro, porque há possibilidades de abuso que têm que estar permanentemente a ser vigiadas. Mas, por outro lado, estes abusos, estes monopólios, são aquilo que nós chamamos de economia monopólios contestáveis. Quer dizer, como dizia há bocadinho, não há garantia de que a gente vai usar agora que vai ser usado daqui a 5 anos, ou talvez daqui a 2 anos. Né? E, portanto, esses monopólios são muito frágeis. Não são brutalidade, por exemplo, das petrolíferas. As petrolíferas ainda hoje têm uma infraestrutura fundamental da energia, por muitas alternativas e muitas lutas que nós temos contra eles. O petróleo continua a ser a maneira mais barata de fazer energia, e ainda é capaz de se continuar durante uns tempos, e isso dá um poder grande a essas instituições que produzem petróleo. Aqui temos uma situação onde a instabilidade é brutal. Elas estão permanentemente a tentar defender-se. Mas, repare, é muito importante dizer que mesmo quando a empresa é a mesma, o que elas estão a fazer é uma coisa completamente diferente do que faziam há 5 anos. Portanto, não é a mesma empresa. Tem o mesmo nome, se calhar o mesmo nome, o mesmo dono, mas é uma entidade diferente. E este permanente mudança, digamos, cria um monopólio benfazejo, digamos assim, porque ele está a promover. O que é que este poder lhe dá? Poder de encontrar uma ideia nova, comprar essa ideia e pô-la a funcionar. Certo. E, portanto, não é de todo aquela imagem clássica de uma entidade que controla tudo, congela tudo. E não há desenvolvimento. Não há desenvolvimento. Portanto, é uma situação diferente. O que quer dizer que um excesso de raiva contra essas instituições é negativo. Elas são dinâmicas, elas estão a beneficiar as pessoas. Elas não são só mais baratas, porque evidentemente só há uma maneira de fazer, essa maneira serve para todos e por isso é muito mais barata. Tentámos arranjar concorrência aqui, aumenta os custos, prejudica os consumidores, não faz sentido, não é? E portanto elas têm essa vantagem, por isso não devemos ser contra elas, mas por outro lado temos de estar muito cuidado, porque aquilo dá-lhes oportunidades de abusar e muitas vezes nem abusar. Não é? Podemos dizer que talvez tenhamos a errar do lado contrário, quer dizer, a população em geral zanga-se com eles e são imagens negativas do poder, da tecnologia e do capitalismo, digamos assim, mas por outro lado as autoridades propriamente ditas têm andado demasiado distraídas. E portanto era melhor o contrário, era melhor que a gente chamasse menos nomes, insultasse menos e vigiasse mais, porque às vezes os insultos parecem eficazes e não são, simplesmente descarregamos os nervos e a coisa fica na mesma. Portanto é preciso ter muito cuidado, de facto quem controla estas coisas, a Amazon, o Facebook, o Google, essas coisas, controlam muita coisa e podem abusar disso, têm que estar a ser vigiadas, nem sempre estão, infelizmente. Nos Estados Unidos mais do que aqui na Europa as coisas são um bocadinho mais confusas, até porque somos Europa, somos muitos países e com lógicas diferentes, procuramos regulamentar muitas coisas, mas isto não é um problema de regulamentação, quer dizer, isto é um problema de vigilância diferente. Não é? Fazer leis muito bonitas que ganham o prémio no concurso internacional de leis normalmente não resulta, porque é preciso estar em cima da questão e ver. É verdade que várias vezes a Europa tem, aliás, sido pioneira nisto. E tem, já criou vários processos significativos e positivos contra essas instituições, quando elas abusaram da sua posição. E os Estados Unidos também. Eu acho que é preciso encontrar um equilíbrio que não é fácil encontrar. Eu acho que, em geral, os benefícios são maiores que os custos. Quer dizer, esta evolução foi boa e o facto de eles serem gigantes assusta-me um bocadinho, mas, em geral, estamos todos a beneficiar disso. Portanto, é uma coisa boa. E não devemos dizer que estamos debaixo de uma sombra negativa, mas a vigilância não pode ser aliviada. Claro. Tem que estar sempre presente. Mas essa dimensão dá-lhes essa capacidade para estarem permanentemente a inovar. E isso é fundamental. Vemos agora, por exemplo, com a inteligência artificial, a necessidade de criar data centers gigantescos, com centrais nucleares a alimentarem energia. E se elas não fossem grandes, isto não era possível. E com isso criam essas infraestruturas também para a criação de outras startups e de outras empresas que podem vir a desafiá-las. Certo? Ou seja, que podem transformá-las. Com a inteligência artificial, o que é que pode mudar aqui? Ou seja, podem surgir novos players e colocar em causa estes monopólios? O que é que surge com a inteligência artificial? Bem, nós não sabemos. A resposta mais simples é não sabemos. Isto é demasiado grande para a gente perceber. É importante dizer que a inteligência artificial já começou há muito tempo, já é velhinha. Já começou nos anos 50, né? Se até se não começou antes, mas pelo menos nos anos 50 é daí.
E a história da inteligência artificial tem sido uma história de fiascos. Não tem sido uma história de sucessos. Temos sucessivamente novidades que têm que ser gigantescas e depois estouram. Porquê? Eu penso que, em geral, a tecnologia, e em particular a inteligência artificial, tem um perigo muito grande, que é o perigo mítico. Nós criamos mitos. É extraordinário porque a tecnologia, a ciência, é a coisa mais objetiva que é possível. Pretende ser, mas tem este fascínio nos próprios autores, portanto, aqueles próprios que a fazem, de repente já estão a falar de um mito. Já não estou a falar da realidade. Nós estamos todos projetados numa ficção. O que é que a inteligência vai fazer? Epá, não sei o que é que ela vai fazer, não sei o que ela está a fazer. Certo. E o que ela vai fazer também não sabe, não vale a pena discutir, é um assunto ao lado. Não é? Eu até costumo, para ser um bocadinho provocador, dizer não há inteligência artificial. A única coisa que há é a inteligência humana. A inteligência, o que existe depois é a inteligência assistida, ou quer dizer, a máquina assiste a inteligência humana, mas não é a inteligência artificial. E é exatamente este mito da inteligência artificial que não tem como objetivo resolver problemas das pessoas, mas tem como objetivo criar uma entidade ali ao lado que seja inteligente como nós. E essa inteligente não serve para nada. Quer dizer, isso é completamente inútil. Isso é um orgulho dos autores, que aliás dominou a primeira geração. Foi quando nós abandonámos esse orgulho e passámos para os expert systems, que é resolver problemas concretos, que a inteligência artificial teve algum efeito, não é? Mesmo esses falharam, e agora estamos para aí à beira do terceiro inverno da inteligência artificial, com o eventual falhanço destas coisas. E todos esses falhanços têm a ver com isto. Têm a ver com as pessoas deixarem de ser tecnólogos e passarem a ser mitos, míticos. Gostavam de criar ficções. Não é? O que é que a inteligência artificial vai fazer? Ninguém sabe. O que é que ela está a fazer? Isso é mal importante ver. O que é que pode ser? O que é que está a fazer? É? E tem muitas oportunidades. É preciso, antes de dizer isso, dizer outra coisa. Estamos todos ainda debaixo do chamado paradoxo de Solow. Solow, um grande economista, prémio Nobel da Economia, morreu, aliás, há poucos meses com 100 anos, e disse nos anos 90, a era dos computadores encontra-se em todo o lado, menos nas estatísticas da produtividade. Quer dizer, de facto, a produtividade das nossas empresas não está a acelerar, apesar de nós termos hoje muito mais tecnologia que tínhamos há 20 anos. Né? Isto é um paradoxo. Quando a gente diz isso, as pessoas dizem, mas ainda não, mas um dia já estamos na ficção científica, certo. Já não estamos na análise tecnológica, estamos em ficção científica. Portanto, é capaz de durar tempo, tudo bem, a inteligência artificial vai conseguir, tudo bem, neste momento ainda não é nada, não se viu nada. Né? Assim como não se viu ainda se vai substituir pessoas. Se nós olharmos para isto como inteligência assistida, ela vai ajudar as pessoas, em particular as pessoas com menos capacidades. Porquê? Porque hoje um tipo com o ChatGPT é capaz de fazer coisas que antigamente só um esperto é que sabia fazer. Certo. Como, aliás, hoje uma pessoa com o Google fica logo muito mais culto e é capaz de responder a respostas extraordinárias que antigamente só um tipo que estudasse durante muitos anos e camasse as pestanas nas bibliotecas é que sabia responder aquelas perguntas. Portanto, a tecnologia ajuda sobretudo os fracos, sobretudo aqueles que não são capazes. Não os que já sabem, porque os que já sabem faziam sempre antes. Certo. Já sabiam fazer. E isso vai melhorar o equilíbrio social? Nessa partilha de conhecimento instantâneo, quase? Pois, repara, tem efeitos dos dois lados, não é? Tem efeitos dos dois lados. Tem efeitos, por um lado, que aqueles que controlam esta tecnologia têm uma vantagem, portanto, cria mais desigualdade. Por outro lado, este segundo efeito que eu estava a descrever reduz a desigualdade. Portanto, permite às pessoas com pouca capacidade fazerem coisas que antigamente só as pessoas muito capazes é que eram capazes de fazer. Portanto, e ninguém sabe qual vai ser o efeito total sobre esta situação, não é? É verdade que uma novidade cria instabilidade e a instabilidade normalmente cria desigualdade. Quer dizer, eu costumo usar nas aulas o exemplo do pelotão de ciclistas. Quando nós estamos na meta, está tudo igual. Quando nós estamos a correr, está tudo a melhorar. Mas o pelotão esfrangalha-se, não é? Portanto, quando nós temos novidades, evoluções, desenvolvimentos, há mais desigualdade. É uma desigualdade virtuosa, digamos assim, porque a alternativa é estarmos todos parados e então aí estamos todos iguais, mas não estamos a fazer nada. Mas, por outro lado, há custos dessa desigualdade. Essa desigualdade é negativa. A desigualdade tem aumentado no mundo ultimamente, não necessariamente. A maior parte das pessoas falam sobre desigualdade, e há muita gente a falar de desigualdade, porque a desigualdade é um tema polémico, não olha para a realidade, porque a realidade é extraordinariamente difícil de medir. Nós temos que olhar para a sociedade toda, e para todos os grupos dentro da sociedade estão todos a mexer uns em relação aos outros. Portanto, desigualdade, as coisas podem estar a aumentar ou a diminuir em dimensões diferentes da mesma realidade. Não se percebe quem está no esfrangalhado do pelotão. Nós temos um fenómeno claro de aumento de desigualdade muito significativo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos aumentaram a desigualdade nos últimos tempos. E causas que nem sequer, a maior parte delas, têm a ver com a tecnologia. Foram outros erros do outro lado, mas agora não é a altura para falar nisso, que aqui estamos a falar de tecnologia. Aí sim, claramente. Na Europa, nem tanto. Não há um grande aumento da desigualdade. Houve alguma redução em vários sítios. Por exemplo, Portugal diminuiu a desigualdade nos últimos anos. Portanto, as coisas são mais complexas do que isso, porque são muitos fatores ao mesmo tempo a verificar-se. E a tecnologia, ela própria, são coisas muito diferentes.
não é? É verdade que isto vai criar instabilidade, isso não é a dúvida. Quer dizer, várias empresas que faziam da antiga maneira vão deixar de fazer. Tradutores, por exemplo, agora já não é preciso, muito obrigado, nós fazemos isso automaticamente, assim como as datilógrafos desapareceram quando apareceram os computadores e as pessoas escrevem elas próprias nas máquinas em vez de usarem alguém para bater as coisas que a gente fazia nos anos 80, certo, nos anos 90. Também agora várias profissões vão desaparecer e outras vão aparecer, não é? Portanto, há aqui uma evolução da sociedade e eu não vejo que haja razões para dizer que este último salto, que é um salto muito significativo, e não estou de maneira nenhuma a diminuí-lo, do salto chamado inteligência artificial, do ChatGPT, dos bots que nós temos, que têm muitos nomes, vai ser diferente dos anteriores. Não penso... Agora, se nós criarmos o tal mito à volta, portanto, se nós enchermos isto com... Temos agora aqui uma entidade que vai controlar... não vai controlar nada, não pode controlar nada. Se alguma vez quiser controlar alguma coisa, deve ser destruído. Porque é uma coisa negativa, vai ser destruído. Eu não quero ser controlado por uma máquina. Ninguém quer ser controlado por uma máquina. Portanto, isso é ficção científica, que infelizmente temos pessoas, muitos responsáveis, a dizer isso. Certo. E é uma coisa engraçadíssima, porque são os técnicos que criam a inteligência artificial desde sempre, têm sido os mais assustados e os mais a criticar, sim, e agora apareceram, o ano passado, apareceram 2 movimentos com os maiores nomes da indústria a dizer, temos que parar com isto vai ser horrível, vai ser o fim do mundo. É a primeira vez que eu me lembro, pelo menos, que vejo players, neste caso da inteligência artificial, a pedirem aos governos que queremos ser regulados. Sim, é a primeira vez que se faz isso. Não é a primeira vez que os players da inteligência artificial, desde os anos 50, têm dito isto vai correr mal, certo, cuidado. Certo. Desta vez foram um bocadinho mais interventivos, digamos assim, menos liberais. Não sei o que é que isso quer dizer, nem sei se vai ter algum efeito. Sobretudo, não tenho nenhuma confiança que os governos sejam capazes de fazer melhor que eles. Estão a ver, esta coisa de dizer ao governo, toma aqui conta, vão pedir ao burocrata ou ao ministro que diga, ainda sabem menos que eles. Portanto, não me parece nada boa ideia. Ora, o meu ponto é, isto é de uma hipocrisia assustadora. Porque estas personagens, elas próprias são as únicas que podem fazer um controle da situação. Foram eles que inventaram as coisas. Controlem-se. Filhos, controlem-se, são tão inteligentes, são capazes de fazer coisas extraordinárias, agora estão a pedir ao governo para fazer aquilo que eles não fizeram. Eles tornaram-se famosos e ricos com aquilo. E agora, de repente, estão a pedir... aqui qualquer coisa que não está a correr bem. Haverá sempre alguém a furar esse acordo. Haverá sempre em todas as coisas. Haverá sempre em todas as coisas. E as utilizações, digamos, criminosas desses fenómenos são cada vez mais frequentes. E cabe a esses senhores que fizeram essas tecnologias ajudarem com essas tecnologias a combater os crimes. A única maneira de combater esses crimes é através da tecnologia. A tecnologia criou o problema, traz a tecnologia a resolver. Não é abandonar a tecnologia, isso não é possível, não faz sentido. O próprio regulamento do Estado da tecnologia seria uma coisa boa se o Estado percebesse alguma coisa disso e infelizmente não percebe. Portanto, também essa solução não me parece boa ideia. A única coisa que eu vejo é esses senhores que inventaram essas tecnologias, com as suas capacidades intelectuais notáveis, devem agora começar a ajudar a resolver os problemas que a tecnologia que eles criaram estão a gerar. Não é? Os deepfakes que estão a roubar dinheiro às pessoas ou estão a fazer outras coisas ainda piores. Não é? Tudo isso tem que ser... A única maneira de detectar essas coisas é através da tecnologia. Uma tecnologia que esteja ali a defender o que os maus utilizadores da tecnologia fazem. Certo. Ainda neste corrida do pelotão, como lhe chamou, com a robótica e a inteligência artificial, no curto prazo, acha que vai haver impacto no emprego ou no desemprego? Ainda não se viu nada. Mais uma vez, não começou agora, já começou há uns tempos, ainda não se viu nada. A tecnologia, em geral, cria mais desemprego? Não. A prova que não é que hoje não temos uma taxa de desemprego que seja muito maior do que a que tínhamos há 50 anos, há 100 anos ou há 120 anos, e a tecnologia que nós temos é esmagadoramente mais poderosa do que tínhamos nessa altura. Ou melhor, cria desemprego. A gente não lhe chama desemprego, chama-lhe férias, feriados, chama-lhe redução do horário de trabalho. Certo. Isso é desemprego. Certo. É não estar empregado, não estar a trabalhar. Mas é coisa boa, não é má. Não é? Portanto, nós hoje trabalhamos escandalosamente menos do que os nossos avós e bisavós e só não trabalhamos menos ainda porque a gente quer coisas que eles nem sequer tinham para ter. Nós agora gastamos muito dinheiro. Nós com 3 horas por semana conseguíamos tudo aquilo que os nossos antepassados conseguiam trabalhando sol a sol os dias todos da semana, não é? Tirando o domingo. Portanto, nós de facto conseguimos muito mais coisas. Só que o problema é que até agora, não vejo razão para isto mudar, quando nós temos mais coisas, queremos mais coisas e portanto continua a haver pessoas a trabalhar. Não é? E por outro lado há um fenómeno muito interessante que é, nós agora queremos coisas feitas à mão. Queremos coisas artesanais que são más, porque as boas são feitas pelas máquinas.
Essas é que são as certinhas, mas a gente prefere as outras só porque são as outras. Ou seja, a própria tecnologia tem limites, não é? E mais uma vez temos que eliminar os tais mitos de que eu falava, que dizem que as máquinas vão fazer tudo e a gente não vai fazer nada. Sinceramente, não estou a prever que isso seja razoável, pelo menos na minha vida. O Sam Altman, o CEO e fundador da OpenAI, vem dizer que em breve teremos unicórnios, portanto empresas valorizadas em $1.000 milhões, com apenas um colaborador. Portanto, o fundador, suportado com inteligência artificial. Isso será para breve. E que no grupo de amigos deles, as apostas são qual é o ano em que isto vai acontecer. Portanto, o que é que o professor acha que isso vai ser possível? Eu acho que isso é possível e eu acho que isso vai ser raríssimo. Quer dizer, não é todas as empresas passarem a ter só um colaborador. Certo. Que seja possível hoje uma pessoa com inteligência artificial sozinha fazer $1 milhão é possível. Que é fácil? Não é fácil. Que vai haver muitos, de certeza que não. Portanto, continua a ser uma aberração. Nessa altura o Sam Altman ganhará a sua aposta e a economia fica na mesma. O ponto é, a economia é uma coisa muito grande. E os Sam Altmans deste mundo podem fazer mitos, não podem mudar a economia dessa maneira. Não vai fazer, não vai mudar. Quer dizer, vamos continuar a ter emprego em geral. Que haja a possibilidade de um dia virmos a ter o mito que já está criado há mais de um século, de uma coisa em que só as máquinas é que trabalham e nós todos não fazemos nenhum, é possível. É uma visão partilhada pelo Bill Gates e pelo Elon Musk, por exemplo. Sim, claro, que são mais míticos. Aqueles tipos que foram úteis no passado e que agora já não têm nada para fazer e continuam a inventar histórias. O que eles fizeram já foi no passado. Esse é outro problema da inovação. É que nós só conhecemos os inovadores que já foram. Sim. Não conhecemos os inovadores que estão a ser. Esses estão caladinhos a fazer o seu. Certo. E, portanto, aqueles que já foram e que já não vão fazer mais nada, coitados, porque fizeram já foi uma coisa extraordinária, têm a mania de falar sobre aquilo que eles não sabem nada, que é aqueles que estão agora a fazer a novidade e que se eles soubessem não estariam a falar, estariam a fazer. Vamos ver. Portanto, esses tipos que nós falamos são todos famosos, mas é pelo que já fizeram, não é porque estão a fazer neste momento. Mas, portanto, o que eu dizer é, eles todos estão a falar nisso. E é uma possibilidade, não estou a dizer que é impossível. Estou a dizer que tivemos gigantescas transformações, muito mais dramáticas do que estas que estamos a ter agora, e não acabaram com o emprego. Eu acho que um trator substitui muito mais gente do que um computador. Realmente, na prática. Verdade. Aparece um trator e desaparece uma data de empregos. O trator não é de agora, é uma coisa antiquíssima, não é? E não é com isso que deixamos de ter emprego. Agora, as pessoas hoje já não se ocupam naquilo que as pessoas se ocupavam na altura. Tínhamos de trabalhar com enxada, vamos fazer outras coisas. Mas essas outras coisas, que aliás são muito mais agradáveis, porque agora é arte, desporto, coisas destas em que nós nos ocupamos, não é? E estamos a ganhar muito dinheiro a chutar à bola, como é que alguma seria possível imaginar, no tempo do meu avô, que havia um tipo a chutar à bola e que era milionário só porque chutava bem a bola. Não cabe na cabeça de ninguém. E hoje cabe-nos. Porquê? Porque é aí que as pessoas estão. E, portanto, não estou a ver, portanto, que haja uma alteração previsível, mesmo até médio e longo prazo, ou mesmo longuíssimo prazo, que o salário deixe de ser a fonte principal da receita das pessoas. É, desde sempre, e continua a ser. E não diminuiu muito relativamente ao que era. Às vezes até subiu, em certos casos. Quer dizer, de facto, hoje, os ricos não são os tipos que têm terras, como eram no século XVIII, os nobres, ou os que têm capital, como era no século XIX e XX, com as máquinas, as empresas. São os tipos que têm boas ideias. É uma questão de trabalho. Esses senhores todos que disse, o Sam Altman, o Bill Gates, toda essa gente, eles ganharam não foi porque tivessem muitas terras, nem porque tivessem muito capital, foi numa garagem na casa deles que eles tiveram uma ideia genial. Ou seja, o trabalho desses tais é o que realmente funciona. Não é? E nós continuamos a querer porque ninguém gosta de ter um robô a servi-lo à mesa num restaurante. Não funciona bem. Pode ter graça uma vez, mas à terceira ou quarta vez é uma chatice. Quer dizer, não funciona. É melhor ser uma pessoa. E o mesmo se trata em acompanhar idosos, o mesmo se trata em educar crianças. Quer dizer, todas essas coisas são instrumentos, mas é muito importante perceber, são instrumentos. A tecnologia é um instrumento. As pessoas controlam os instrumentos. E quando nós perdemos isto de vista, que infelizmente está a acontecer, nos tais mitos que são criados sucessivamente, em que nós entregamos o controle à máquina e a máquina deixa de ser um instrumento para ser a entidade, nós destruímos tudo. Destruímos tudo. Não é? É um mito de destruição da humanidade. E isso aconteceu várias vezes ao longo da história da inteligência artificial, como eu já disse, é longa, e gerou sempre fiascos económicos. Porque a economia é das pessoas. As máquinas não pagam, as máquinas não controlam o dinheiro, não fazem isso. E, portanto, as pessoas não querem. Muito obrigado. Tem graça ao princípio, mas não tem efeito e, portanto, também abandona. Muito bem. Um outro tema. As criptomoedas.
São o futuro ou são uma fraude, na sua opinião? Eu acho que nem o futuro nem a fraude. Eu acho que as criptomoedas foram criadas... A base da teoria monetária, que conversei consigo há uns anos, quando nos encontramos, é a confiança. É a base da confiança. E as pessoas, só em 2008, quando nasceu a primeira criptomoeda, nasceu por causa da confiança. Quer dizer, estávamos na crise financeira, as pessoas desconfiavam. Aliás, o primeiro programa da Bitcoin tem lá a citação do Times daquele dia que diz: o Estado vai ajudar os bancos que estão à falência. Portanto, eles nascem por causa da confiança. E isso mostra a fragilidade da moeda. Quer dizer, a moeda baseada na confiança é uma das coisas mais frágeis que nós temos. A crise financeira de 2008 provou-o para toda a gente. O que é que a criptomoeda quer fazer? Quer fazer uma coisa que não dependa de seres humanos. Dependa de um algoritmo, da tal mineração, né? E uma entidade que não tem nenhum controle, porque a blockchain dispersa o controle por todos. E, portanto, vamos eliminar os dois problemas mais graves que eliminam a confiança nas moedas, que é, primeiro, haver alguém a decidir quanto é que se emite, um banco central, e, em segundo lugar, haver um controle central de todas as transações que são feitas nos bancos agora, onde nós usamos os cartões para fazer pagamentos. Esta é a ideia. Qual é o principal problema das criptomoedas? A confiança que nós temos naquilo. Como nas outras. É o mesmo problema, é a confiança. Quer dizer, agora temos uma entidade que ninguém controla e eu tenho confiança naquilo. Nenhum ser humano controla. Eu desconfio do ser humano. Mas confio em quem? Não há ninguém para nada. Não é? Portanto, ela não foi senão uma curiosidade intelectual muito interessante. Há dois efeitos lá dentro. Há o efeito da criptomoeda, que tem a ver com isto que eu estou a explicar, e tem uma outra coisa que não é a criptomoeda, que é a tecnologia blockchain. Sim. A tecnologia blockchain é uma tecnologia que pode ser utilizada independentemente da moeda e que propõe várias coisas para eliminar centralização. Por exemplo, os registros de pessoal de uma empresa grande como a Altice não precisam de estar num senhor que é responsável, que tem lá o computador onde aquilo está tudo no centro de um sítio, pode estar espalhado numa blockchain por todos os funcionários da Altice, que têm, portanto, toda a informação sobre isso e depois os métodos... fazer as suas atualizações. Exatamente, descentralizado de uma maneira... Pronto. E, portanto, temos dois problemas diferentes. É preciso separar os dois problemas, porque as coisas não são iguais. Relativamente às criptomoedas, elas nunca passaram de uma curiosidade. Foram, por causa da situação aberrante que nós vivemos nos 10 anos a seguir à crise financeira, de taxas miseráveis, taxas de juros miseráveis, a partir, sobretudo, de 2017, tornaram-se um ativo interessante. Nunca foram uma moeda, ainda hoje não são uma moeda, mas foram um ativo interessante. Porquê? Porque eram de alta risco, tinham também possibilidade de alta rentabilidade, numa altura em que não havia nada com rentabilidade, porque as taxas de juros eram baixíssimas, até negativas. E então, algumas pessoas começaram a ter uma pouquinho, nada de extraordinário, mas nas suas carteiras também havia criptomoedas. E ela apareceu como ativo. Ativo, sim. E repara, tendo sido criada em 2008, estamos em 2024, não é para dizer que vai morrer, vai desaparecer, porque evidentemente está estabilizada. Ainda há um problema muito grave, que é a regulação. Aquele ativo tem que ser regulado, tem que ser regulado para as autoridades. Mas parem, regulado para as autoridades é exatamente o contrário daquilo que eles tinham pensado fazer, que era uma coisa que não dependia de ser humano nenhum. Se agora os seres humanos vão controlar, acabou-se a história. Lá vai pela janela a ideia. Não é? Depois temos um outro fenómeno que não vale a pena meter aqui, que são os bancos centrais também entraram nisso e agora estão a fazer moedas objetivas, centralizadas, legais, digamos assim, eletrónicas. Pronto, mas isso não tem nada a ver com as criptomoedas. Certo. São outras que não são cripto. São moedas, mas não são cripto. E são as nossas moedas. São moedas digitais, sim. Digitais é outra coisa. A própria tecnologia blockchain, houve muito interesse nela, muito investimento nela, ainda não se viu nada. Não se viu nada. Houve muitas empresas, grandes sobretudo, como a Altice, que investiram muito dinheiro naquilo, a dizer que vamos fazer, e depois aquilo... Bem, tem vários problemas graves. Tem problemas de energia, tem problemas de tempo, que ele é preciso ser codificado e depois tem que ser descodificado. Tem vários problemas complicados que não sei se algum dia vão a algum lado. Não é? Há mais uma vez muitas promessas, há uma enorme quantidade de poetas a criarem mitos à volta disso, ainda não vi nada. Tenho feito um esforço bastante significativo de tentar encontrar opiniões de prémios Nobel da economia sobre as criptomoedas e ainda não encontrei um que dissesse bem. Estão todos a dizer, isto é uma bolha inflacionista, isto é uma brincadeira, não está a fazer nada de útil, pelo contrário, vai-se perder dinheiro.
A eleição do Trump, há muitas pessoas com muito medo de que ele vai fazer muitas coisas. Bem, primeiro, eu acho que nem o Trump sabe o que é que vai fazer. O Trump é o Trump, não é? Portanto, o Trump já fez uma compra com Bitcoin Cash. Sim, também já disse que aquilo era uma aldrabice. Portanto, já disse as duas coisas. Sim, mas isso é normal. Já disse as duas coisas. Portanto, o Trump é o Trump. Mas agora disse uma outra coisa, que é, a Reserva Federal Americana vai passar a guardar ativos em Bitcoin. Não quer dizer nada. Literalmente não quer dizer nada. Aquilo não é uma moeda verdadeira por uma razão simples. Nenhum de nós vai comprar um café com criptomoeda. Nenhum de nós vai a uma loja comprar uma coisa com criptomoeda. Não vai. O Trump já comprou um hambúrguer. Está bem, pode brincar, pode fazer uma brincadeira, mas não é uma coisa que a gente vai fazer. Quer dizer, continua a ser muito mais prático usar uma coisa do Banco Central. É muito mais prático, não é? As pessoas não confiam, é o tal problema da confiança. As pessoas não confiam naquilo. Porquê? Porque ainda por cima, porque aquilo não tem nenhuma autoridade, tudo quanto é criminoso foi para lá. Por outro lado, a mineração das bitcoins é caríssima, bitcoins e outras amigas, é caríssima em termos de energia, como nós sabemos. Por isso foi tudo para a China, que era o sítio onde a energia era subsidiada, e depois às tantas o Xi Jinping acordou mal disposto e expulsou aquela tropa toda, e eles espalharam-se pelo mundo. Sim. Temos neste momento na América Latina vários problemas graves de falta de energia, porque as criptomoedas que lá estão a roubar energia. É claro que as autoridades têm que regular isto. No momento em que as autoridades regulam isto, acabou-se o mito da Bitcoin. Acabou-se o mito de fazer uma moeda que não depende de ninguém. É como as outras. É igual às outras. Tem de ser igual às outras. Pois, mas acaba o princípio da descentralização. Sim, mas o próprio princípio da descentralização é o que torna impossível aquilo ser uma moeda. Porque aquilo faz, no máximo, para aí 4 ou 5 operações por segundo. Porque é preciso estar a informar todos os pontos da rede. É preciso... Algumas, nem todas as criptomoedas. No caso do Bitcoin... Algumas mais recentes têm tentado ultrapassar isso. Mas mesmo assim... A gigantesca quantidade de transações por segundo que são feitas com os métodos tradicionais dos bancos, com moeda tradicional, sim. De alguma maneira, eu já tenho dito várias vezes, a blockchain demonstrou a utilidade da centralização. Quer dizer, foi tentar uma alternativa e demonstrou é muito mais prático usar um banco. É muito mais eficaz. Isto acontece várias vezes com a tecnologia, quer dizer, as pessoas começam a usar uma coisa... Eu fui das primeiras pessoas em Portugal a ter uma agenda eletrónica. Comprei uma coisinha. E depois de uns tempos fiz uma melhoria tecnológica e ia voltar para o papel, que era mais prático, quer dizer, não dava jeito nenhum, aquela coisa. Portanto, é importante perceber, mais uma vez o que já disse várias vezes, a finalidade são as pessoas. E quando as coisas são úteis para as pessoas, as coisas vingam. É um princípio económico básico. Se nós queremos fazer as coisas pelas coisas, e infelizmente... também nas criptomoedas, mas também na inteligência artificial e também noutras tecnologias, às tantas a finalidade deixa de ser servir as pessoas e isso passa a ser a própria tecnologia. Está autocentrada. E isso acaba por correr muito mal, porque a economia acaba por se impor e depois não há capital, não há para nada disso. Não é? As coisas, neste momento, as criptomoedas estão, penso eu, estabilizadas dentro do sistema económico. Nós temos lá na universidade uma luta entre dois professores, porque há um outro professor que diz não, aquilo não é um ativo por uma razão simples, não se pode pôr na contabilidade das empresas porque é como as fichas de casino, aquilo é uma coisa de especulação. Eu acho que ele não tem razão, mas temos uma discussão os dois já há uns tempos sobre esse assunto, porque dizemos nas aulas, depois os alunos que são alunos dos dois vão cruzar. Já houve lá alguns incidentes à volta disso. Mas o professor acha que pode eu acho que são um ativo de alta instabilidade e, portanto, de alto potencial de retorno. Mas hoje há empresas que colocam nos seus ativos as carteiras que têm de criptomoedas. É verdade, e podem pôr, já começam, assim que a gente muda a legislação, isso tudo é possível, não é? Portanto, é provável que elas fiquem para sempre nestas coisas. Reparem, o problema fundamental, como todos os ativos, é para onde é que vai esse dinheiro? Quer dizer, quando eu compro criptomoeda, eu dei dinheiro à pessoa que me vendeu a criptomoeda. Esse dinheiro vai para onde? Se eu comprar uma ação de uma empresa, aquela empresa vai produzir mais, certo? Se eu comprar a uma pessoa que é pobre, eu ajudei a vida daquela pessoa. Portanto, eu posso usar o dinheiro... Agora, o dinheiro das criptomoedas, o valor que ali está, que é todo artificial, porque não tem por trás nada de real, a não ser uma especulação, serve quem? É isso que é a pergunta que ninguém sabe responder. Quem comprou e quem... Não é comprou, não é quem vendeu. Quem vendeu. O tipo que vendeu foi fazer o quê com aquilo? Foi para a vida real comprar outros bens e serviços. Não, quer dizer, onde é que ele vai aplicar essa poupança? Aquela poupança, se for aplicada em capital, vai gerar mais riqueza. Okay. Mas se for desperdiçada em consumo, vai só gerar mais satisfação para aquele tipo que ficou rico e vendeu uma... Mas se eu pintar uma coisa muito bonita e disser que isto é muito valioso e vender a um estúpido, eu fico com o dinheiro, vou comer e o mundo não ficou melhor. Ou só um estúpido que eu sei o dinheiro e eu comi-o. Chama-se NFTs. Não há desenvolvimento. Chama-se NFTs também. Sim, não há desenvolvimento. O que eu estou a dizer é, aquilo é uma coisa que é criada do nada.
Não é uma pessoa que trabalhou, porque aquilo foi inventado do nada. A quantidade de valor que ali está é completamente artificial. Ou seja, eu posso dizer que aquilo vale 1.000, 2.000, 10.000, 11.000, 20.000, o que eu quiser. Não é? Aquela velha história da especulação. É um tipo que está, um miúdo, está no metro com um cão e diz assim, vende-se. Quanto é que queres vender? Por $1 milhão. $1 milhão? Estás maluco? No dia seguinte passou lá e vi outro miúdo, já não tinha o cão. Então vendeste o cão? Vendi. Por $1 milhão. É verdade. Como é que fizeste? Troquei com um miúdo, tinha 2 gatos, $500.000 cada um. Se eu disser que o gato vale $500.000, o meu cão vale $1 milhão, não é? São 2. Portanto, aquilo é completamente especulativo. E o meu problema é saber, por trás daquilo, há dinheiro que é real, digamos, que tem a ver com empresas e pessoas que têm vidas reais, que entregaram-se àquilo. E que entregaram uma parte do seu valor, do seu trabalho por aquilo. E esse valor foi usado para quê? Se foi usado para comer o tipo que inventou, não criou riqueza nenhuma. Houve só um roubo, houve uma transferência. Não é? Se foi usado para investir em coisas úteis, que vá amanhã criar coisas, sim, mas quer dizer, as criptomoedas não são investimento em lado nenhum. Elas próprias. Sim. São investimentos em si próprios. Portanto, temos simplesmente uma coisa fechada e, mais uma vez, temos aquele círculo que mais cedo ou mais tarde as pessoas vão perceber, não está a melhorar a vida de ninguém. Está só simplesmente a uns tipos que me enchem os bolsos à custa de outros desgraçados que queiram na asneira. Certo. Está bem? Muito bem. Professor, muito obrigado. Chegamos ao fim de mais um episódio de Tech Balance. Agradeço ao professor João César das Neves a disponibilidade. A tecnologia não para, o conhecimento também não pode parar. Não perca o próximo episódio. Mais do que encontrar a resposta certa, esta série de podcast da Fundação Altice é um convite à reflexão.